Fala galera, sejam bem-vindos, professor David na área Geografia, trazendo um conteúdo para vocês hoje sobre a urbanização brasileira. Para falar de urbanização, nós devemos dizer que é um processo associado à industrialização. Isso ocorre no decorrer do século XX, a partir do momento em que há um grande fluxo migratório das pessoas saindo do campo e indo em direção às cidades, atraídas principalmente pelo surgimento da indústria. Esse processo é chamado de êxodo rural. O êxodo rural ele é impulsionado pela atração, pelo fator atrativo das indústrias oferecendo emprego e também das pessoas que são expulsas do campo. Isso devido, por exemplo, à mecanização do campo, que ocorreu nesse período, com a Revolução Verde, e também com a concentração fundiária brasileira, a histórica má divisão das terras no Brasil, que faz com que muitas pessoas não tenham oportunidade no campo. Associado ao desemprego estrutural, isso fomentou, impulsionou a urbanização brasileira. Como nós podemos observar aí no nosso primeiro slide. Nesse mapa do IBGE, da urbanização brasileira, nós podemos ver aí que as partes mais escuras são aquelas que são mais urbanizadas. Muito interessante que a região sudeste, a região sul, parte da centro-oeste, são aquelas em que houve um maior impulso da industrialização e, consequentemente, atraiu mais pessoas nesse processo de êxodo rural. Ou seja, são as regiões mais urbanizadas do Brasil, revelando que o Brasil tem um quadro de desigualdade do processo de urbanização. Algumas regiões são mais urbanizadas e industrializadas do que outras. Nós temos aí o mapa da industrialização e inovação no Brasil. São indústrias relacionadas à inovação. As bolinhas maiores são aquelas bolinhas que há maior concentração dessas indústrias no território brasileiro. Podemos observar aí que região centro-oeste, um pouquinho, região sudeste, olha só, maior concentração, e a região sul também. Relacionando o que eu disse com vocês, industrialização e urbanização são processos que estão ligados. E como isso ocorreu no Brasil? Como eu falei com vocês, a partir do século XX, principalmente devido a um acontecimento externo, que foi a crise mundial de 1929. Neste período, o Brasil deixou de ser um país agrário exportador para ser um país urbano industrial. O Brasil tinha como seu carro-chefe na economia o café. Com a quebra da Bolsa de Nova York, que significou uma grande crise mundial no ano de 1929, você pode pesquisar isso aí na sua casa para saber um pouco mais desse acontecimento. Isso fez com que as vendas parassem no Brasil, principalmente do café, e as importações também. Isso gerou uma crise econômica no Brasil, que culminou numa crise política, e a partir daí houve uma revolução, uma mudança no governo. Foi a Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas começou então uma política de industrialização, de substituição de importações, um crescimento econômico voltado para dentro, ou seja, protecionista e nacionalista. Com isso, Getúlio Vargas começou a criar investimentos maciços em indústrias estatais, são aquelas indústrias que são indústrias do Estado, pertencem ao Estado, principalmente na produção de bens de produção, que são as matérias-primas, e indústrias de base, que são aquelas indústrias que vão servir de base para a produção industrial de outras indústrias, como, por exemplo, indústria produtora de aço. O aço vai servir de matéria-prima para várias outras indústrias. Nós temos aí o Brasil, até a Revolução de 1930, ele tinha principalmente indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aqueles tipos de produtos que são consumidos rapidamente, não têm uma vida útil muito longa, como, por exemplo, indústria têxtil, de roupa, indústria de alimentícia, indústria farmacêutica e etc. Getúlio Vargas introduziu, então, com o capital estatal, com o investimento do Estado,
pois o capital privado não tinha interesse em um investimento que seria de longo prazo e não teria um retorno imediato. Então, investiu em indústrias de base e de bens de produção. Algumas dessas indústrias, nós podemos observar aqui alguns feitos de Getúlio Vargas. Nesse período, ele criou a Companhia Vale do Rio Doce, exploração de minério de ferro, uma indústria de bens de produção. Companhia Hidrelétrica São Francisco, energia, Fábrica Nacional de Motores, bens de capital, que são indústrias que produzem máquinas que vão servir para atuar em outros tipos de indústrias. Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que produz o aço, é uma indústria de base. E Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que vai servir para financiar a produção industrial. E a nossa conhecida Petrobras, indústria de bens de produção, que produz o petróleo, que serve de matéria-prima para inúmeros produtos no nosso mundo atualmente. Pois bem, com isso, Getúlio Vargas incentivou a industrialização, houve um incremento industrial, houve um crescimento da urbanização e isso chegou ao ápice principalmente com o governo de Juscelino Kubitschek, isso praticamente décadas depois. Kubitschek, por exemplo, já na segunda metade do século XX, nós podemos dizer que o Brasil se tornou um país totalmente urbanizado, onde 80% da população do país já era urbana. Um processo que começou lá com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fomentou, impulsionou a industrialização, mas não bastava só isso. Era importante, primeiro, qualificar essa mão de obra. Então, para isso, Getúlio Vargas fez o quê? Olha aí na sua tela. Qualificação da mão de obra. Então, Getúlio Vargas, em seu governo, foram criados, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Você deve ter ouvido falar. Foi criado pelo decreto, como vocês podem observar aí. No início, a arrecadação do SENAI era de R$2.000 mensais por empregado, das empresas filiadas à Confederação Nacional da Indústria, CNI. Seu principal objetivo é apoiar 281 áreas industriais por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços técnicos e tecnológicos. Mais abaixo nós temos o SENAC, que atua praticamente do mesmo modo, mas com relação ao comércio. Também foi importante criar uma legislação trabalhista. Então, Getúlio Vargas foi um presidente que criou a CLT, que é a Lei do Trabalho, que foi muito importante para regular esse modo de vida urbano e industrial, que até então o Brasil não tinha uma legislação trabalhista que pudesse oferecer garantias ao trabalhador. Isso está associado à mentalidade da época, a mentalidade keynesiana que se implantou após a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a crise de 1929, que pregava, defendia o estado de bem-estar social. As pessoas deviam ter uma condição melhor de vida para poder consumir os produtos industrializados e assim fazer a economia girar, a economia movimentar. Já com Juscelino Kubitschek, o que acontece é basicamente a continuidade da política industrial de substituição de importações, entretanto com uma diferença, a abertura do mercado interno para o capital externo. O Brasil ainda não tinha uma industrialização completa, pois faltavam as indústrias de bens duráveis, ou seja, aqueles bens que vão ter uma longa duração, como por exemplo automóveis, eletrodomésticos e uma infinidade de outros produtos. Juscelino Kubitschek ficou famoso por criar o plano de metas. Ou seja, o slogan era desenvolver 50 anos no período de 5 anos, como nós podemos ver aí no nosso próximo slide. O plano de metas, como foi dito, desenvolver 50 anos em 5 anos. Para isso foram realizados maciços investimentos estatais em infraestrutura e em setores diversos da economia, com destaque para as áreas de energia e transporte, que sozinhas receberam 73% dos capitais públicos aplicados, principalmente nos setores químico-farmacêutico, automobilísticos e eletrodomésticos. Ou seja, isso quer dizer que Juscelino Kubitschek abriu o mercado brasileiro
a partir de um processo de substituição de importações nacional desenvolvimentista para o capital externo. Com isso vieram principalmente empresas multinacionais, empresas automobilísticas, empresas eletrodomésticos e uma outra infinidade de coisas. Para isso, o Estado investiu maciçamente, principalmente como estava lá grifado no slide, em transporte. Ou seja, se vieram as indústrias automobilísticas, então devia-se investir em rodovias, e o Brasil investiu maciçamente em rodovias. No ano de 1973, podemos ver aí nas linhas vermelhas que a região Sudeste, Sul, parte da Centro-Oeste e parte do Nordeste está bem preenchida com as rodovias. Essas linhas vermelhas significam as rodovias no Brasil, indicando aquilo que estava sendo dito, esse processo de industrialização, abertura do mercado interno, favorecendo a indústria automobilística e o investimento maciço nesse modal de transporte. Aí no ano de 1917, podemos ver que a rodovia se tornou o principal meio de transporte do Brasil. Na parte esquerda, nós temos as ferrovias e na parte direita as rodovias, mostrando para vocês que as ferrovias foram deixadas de lado e as rodovias passaram a ser o principal meio de transporte utilizado no Brasil. E a economia passou a ter um tripé industrial com a chegada das indústrias estrangeiras, que são as indústrias de bens de produção e de bens de consumo duráveis, formando assim o tripé da economia nacional brasileira. Esse tipo de transformação do espaço brasileiro que ocorreu a partir do processo de urbanização, como nós acabamos de ver, gerou inúmeros problemas, pois foi uma urbanização acelerada, sem planejamento, sem o devido cuidado do poder público. Isso gerou vários problemas, como por exemplo a favelização, ou seja, essa migração acelerada de muitas pessoas saindo do campo para as cidades. Houve problema de falta de moradia, em muitos dos casos não houve emprego para todos. Isso inclusive influenciou em outro problema, que é a violência urbana. Com isso, nas cidades aumentou o número de furtos, de assaltos, de homicídios. Outra questão é o problema da poluição, que aumentou muito com as emissões de gases poluentes, que aumentaram nesse período, degradando a qualidade do ar, degradando a qualidade de vida das pessoas e influenciando o aquecimento global. E outros problemas como enchentes, por exemplo, a impermeabilização do solo, o crescimento da mancha urbana, da aglomeração urbana, faz com que um país com um clima tropical como o nosso, chuvoso, o solo não tenha condições de absorver essa água da chuva e com isso ocorram muitos casos de enchente que trazem muitos prejuízos para as pessoas. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre urbanização brasileira. Eu deixo um desafio para vocês. O que vocês acham? Qual desses problemas urbanos decorrentes do processo de urbanização brasileiro é aquele que mais atrapalha e afeta a sua vida? Pensa aí, conversa com seu professor e discute isso na sua sala de aula. Eu vou ficando por aqui, fique ligado, assista todas as aulas do Rio Educa na TV e eu te vejo na próxima. Até logo!